Eleições 2020. Oferecimento: MEF Sistema e Tecnologia. Data ou Dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Bom dia ao nosso João Magalhães, editor de política do Jornal O Dia. Bom dia, Eliezer Rodrigues. Bom dia ao telespectador do Bom Dia News nesta terça-feira. Olha, João, nós estamos em um ano de eleição municipal, mas o Brasil tem eleições de 2 em 2 anos, né? Então, em 2018 tivemos as eleições estaduais, as eleições gerais, na verdade, para presidente também. Este ano, eleição municipal, daqui a 2 anos, eleições gerais de novo, e há sempre esse ciclo se repetindo no Brasil. O que acontece é que muitos políticos trabalham com troca de apoio. Os deputados que receberam apoio dos prefeitos para se eleger em 2018, agora em 2020 vão ter que devolver apoio para esses prefeitos que são candidatos. Como fica, então, os trabalhos parlamentares, considerando que a eleição é intensa, que os deputados precisam estar na sua base? Será que a Assembleia vai sofrer atraso de pauta por conta dessa movimentação eleitoral? Olha, Eliezer, um atraso ou outro sempre acaba ocorrendo. Mas o presidente da casa, deputado Temístocles Filho, disse que neste ano todo o planejamento, toda a organização da Assembleia é para que não haja prejuízo na votação, na análise, na tramitação de projetos que de fato interessam a vida do piauiense e que estão em discussão lá no Parlamento da Assembleia Legislativa do Piauí. Como você bem falou, obviamente que os deputados precisam estar envolvidos na campanha eleitoral, porque é nos municípios onde estão suas bases políticas, isso sem falar nos próprios deputados, né, que são candidatos a prefeito. Enfim, toda essa logística, ela envolve o trabalho dos deputados. Inclusive, o presidente da Assembleia, deputado Temístocles Filho, citou um dado interessante, é que neste ano, como já vem ocorrendo, as sessões continuarão sendo remotas. Portanto, os deputados vão poder participar dos trabalhos, mesmo estando em qualquer cidade do interior. Basta, obviamente, ter acesso lá à internet, que eles vão conseguir participar das discussões, não só no plenário, mas também nas comissões técnicas. Portanto, ele garante que isso vai ser essencial para minimizar, para não fazer com que as discussões no parlamento tenham prejuízos por conta das eleições. E muito ainda bem. Falando sobre... Só para complementar, Eliezer, a questão dos deputados que participam diretamente das eleições, a gente tem o caso de Fábio Novo, que é pré-candidato a prefeito em Teresina, Dr. Hélio, pré-candidato a prefeito na cidade de Parnaíba, e a deputada Júlia Oliveira, que disputa o comando da prefeitura de Piripiri. Além, claro, daqueles deputados que também não são candidatos, mas estão diretamente envolvidos em algum processo eleitoral por conta da proximidade com algum candidato. É o caso do próprio deputado Temístocles Filho, onde sua esposa, a empresária Ivanária Sampaio, disputa o comando da cidade de Esperantina. O deputado Oliveira Neto, que tem seu pai, Oliveira Júnior, prefeito e candidato à reeleição na cidade de Miguel Alves, além da deputada Belê Medeiros, que tem o tio Gil Paraibano, candidato a prefeito em Picos, mesma cidade de Nerinho, que tem o pai, né, Zé Nery, como candidato a vice lá na cidade de Picos. Lembrando que no caso específico de Nerinho, hoje ele não está no parlamento, ele exerce um cargo na gestão do governo estadual de secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Agora, essa não é a única eleição que preocupa os parlamentares neste ano de 2020. Há uma expectativa que ainda este ano aconteça mais uma eleição para a mesa diretora da casa. A mesa diretora, que é composta pelo presidente, atualmente o deputado Temístocles, 4 vice-presidentes e 4 secretários da mesa. João, como é que está esta articulação, a expectativa em torno da eleição para a mesa diretora este ano? Eliezer, o que se comenta é que a eleição é para a mesa diretora, mas não para o cargo de presidente. Isso porque todos os deputados da casa, tanto de oposição, tanto de situação,
já demonstram a simpatia pela continuidade do mandato, da gestão de Temístocles Filho à presidência da Assembleia Legislativa. Portanto, a gente deve ter mais um recorde quebrado pelo próprio deputado Temístocles Filho no comando da Assembleia Legislativa do Piauí. Dessa forma, levando em consideração que a grande maioria dos deputados entendem que Temístocles Filho deve continuar na presidência da Assembleia, a grande disputa passa a ser o cargo de vice-presidente, de primeiro vice-presidente, que é um cargo estratégico, sem dúvida nenhuma, até porque é substituto natural da presidência. Obviamente que os cargos de secretariado também são importantes, eles garantem ao deputado algumas indicações técnicas, alguns cargos, além, claro, da elaboração, da prioridade em algum tipo de discussão lá no parlamento. E hoje, pela questão das bancadas, a gente deve ter, no que diz respeito à eleição para a mesa diretora, uma disputa entre o governador Wellington Dias e senador Ciro Nogueira. Isso porque Partido dos Trabalhadores e Progressistas são os dois partidos que têm interesse e têm condições diretas de disputar esse espaço de vice. Pelo lado do Progressistas, o deputado Júlio Arcoverde vamos dizer assim, o nome que sai na frente dessa articulação, assim como no Partido dos Trabalhadores, um nome sempre cogitado nos bastidores é o do deputado estadual Francisco Lima, que hoje é presidente do PT e que teria nos bastidores, há uma certa movimentação no sentido de que, caso esse cargo venha a pertencer ao PT, que ele seja o indicado. É uma discussão que eu acredito que assim que passar as eleições municipais, a gente vai ter que aprofundar bastante. Bom, João, vamos voltar aqui ao campo da capital, campo político eleitoral, porque o prefeito Firmino Filho andou colocando algumas declarações bastante otimistas. Teresina tem 13 candidatos apresentados e o prefeito Firmino Filho acredita que vai fazer o seu sucessor no primeiro turno. Vamos ouvir uma fala do prefeito Firmino Filho nesse sentido. Nós estamos aí na semana da convenção, as pesquisas mostram que algo em torno de 15% de questão de voto, já colado, empate técnico com o segundo. E nosso desejo é que com a campanha propriamente dita a gente possa crescer mais e eventualmente que nós possamos já chegar muito bem até o dia 15 de novembro. É essa a tendência, João Magalhães? Olha, eu acredito que essa fala do prefeito Firmino Filho, ele bastante experiente, é muito mais para empolgar a militância, muito mais para fortalecer, inclusive, o nome do seu pré-candidato, do que necessariamente por ser algo que ele acredita. No cenário que nós estamos, é quase improvável que algum candidato vença as eleições no primeiro turno. Como você bem disse, são 13 candidatos. Isso faz com que os votos sejam bastante pulverizados entre vários nomes, e aí não entram mais os 4 ou 5 competitivos, até os pequenos têm uma tendência de obterem mais votos, o que dificulta bastante um candidato vencer no primeiro turno, porque ele precisaria, obviamente, de 50% dos votos válidos, mais um. Hoje, todas as pesquisas, elas demonstram que quem lidera essa disputa está na casa dos 30%. Portanto, é uma dificuldade enorme a gente imaginar que o processo aqui em Teresina vai ser encerrado no primeiro turno das eleições municipais. Existe já também, João Magalhães, aquela especulação de que em caso de segundo turno, uma vez o candidato da prefeitura chegando ao segundo turno da disputa, todos os outros partidos de oposição, principalmente os da base do governador, devem estar unidos. Mesmo diante desse cenário, o prefeito Firmino Filho se mantém confiante. É briga para gente grande, hein, João? Sem dúvida nenhuma, Eliezer. É interessante que, obviamente, a tendência natural é de que realmente todos os candidatos de oposição se unam no segundo turno, mas é bom lembrar que as eleições, elas sempre guardam, sem dúvida nenhuma, muitas surpresas, até porque encerrou o primeiro turno, as tratativas começam de todos os lados, os articuladores disputando, disparando ligações para aqueles que ficaram no primeiro turno. Obviamente que, às vezes, um grupo
o candidato a prefeito que vai disputar só o primeiro turno vai apoiar um determinado candidato, mas boa parte da sua base opta por um outro caminho, porque a verdade é que o segundo turno é praticamente uma nova eleição. Enquanto que nesse primeiro o interesse é lançar candidatura própria para marcar território, para fortalecer uma chapa de vereador, no segundo turno a eleição é para disputar realmente quem vai comandar a cidade pelos próximos 4 anos. Então entra aí interesse na divisão de cargos, entra aí, sem dúvida nenhuma, interesses no que diz respeito ao cenário para 2022, quem é que é mais interessante sentar na cadeira de prefeito, já que eu estou pensando lá em 2022? É fulano ou ciclano? Enfim, há toda uma articulação que, a partir do encerramento do primeiro turno, entra em jogo e, sem dúvida nenhuma, quem tiver mais condições de se articular, quem tiver mais benefícios a oferecer a quem ficou no primeiro turno, sem dúvida nenhuma vai sair na frente. João, a gente fala muito dos candidatos a prefeito, eles acabam tendo uma visibilidade muito grande por encabeçar as chapas, por serem um representante oficial de seus grupos, mas ao lado do prefeito tem um vice, também é majoritário, é eleito pelo mesmo voto. É bom o eleitor também apreciar, avaliar a qualidade dos candidatos a vice. Qual a importância desse tipo de preocupação em conhecer o vice, João? Sem dúvida nenhuma, Elias. Até porque se a gente for pegar o histórico dos últimos tempos, a gente teve um vice-presidente que assumiu o comando do país por quase 2 anos. Isso influencia bastante na vida de qualquer cidadão brasileiro, como de fato influenciou. Aqui em Teresina, nós tivemos o vice-prefeito, então o vice-prefeito é o Mano Ferrer, que há 10 anos atrás assumiu o comando da prefeitura por 2 anos e fez uma gestão que, sem dúvida nenhuma, influenciou bastante na vida do teresinense. Então, é claro que hoje o perfil, a gente observa que os candidatos foram buscar um vice que não queira aparecer bastante. O perfil dos candidatos a vice-prefeitos de Teresina hoje, eu diria que com exceção do ex-deputado Robert Rios, são todos bastante discretos. Mas cabe ao eleitor ir buscar exatamente o histórico desses candidatos a vice, entender também o patrimônio que eles têm, qual a área profissional em que eles atuaram, se eles são militares, se eles são empresários, se eles possuem algum grupo político, enfim. E sem dúvida nenhuma, cabe também a nós da imprensa, e aqui o Sistema Dia de Comunicação vai fazer isso, apresentar à população também os vices através de entrevistas. Inclusive, em breve a gente vai divulgar aqui o calendário de entrevistas que vai ser disponibilizado no Jornal Dia, também na TV O Dia. Então, é preciso a gente entender que o vice é o substituto natural do prefeito no comando das decisões. E é claro que ninguém espera um afastamento definitivo de um prefeito eleito pelo povo. Mas, caso isso ocorra, por diversos motivos, a lei elenca dezenas de motivos que podem fazer um prefeito se ausentar. Sem dúvida nenhuma, a cidade passa a ser comandada por um vice. Portanto, é essencial que a gente conheça o perfil, a capacidade administrativa, gerencial de cada um desses 13 pré-candidatos a vice ao comando da Prefeitura de Teresina. João Magalhães, editor de política do Jornal Dia, muito obrigado pela sua participação. Logo mais estaremos juntos novamente, eu, você, Vilma Rocha, na 92,7 FM. O Dia é só sintonizar ao 12:30. E lá nós vamos conversar mais sobre política, atualizar o eleitorado de toda a Teresina, interior do estado do Piauí, para contribuir de fato com este processo eleitoral, esta festa da democracia. João, bom dia, muito obrigado. Bom dia, Elias, um bom dia para você, um bom dia a todos e até amanhã. Até amanhã. A seguir, eleições 2020. Eleições 2020. Oferecimento: MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.